Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Estamos entrando então com uma live ao vivo, né? Nós estamos testando aqui o nosso estúdio. Edson Silva História, esse é o canal. E vamos ver aí se não vai travar, tá bom, pessoal? Então, amados amigos, primeiramente eu preciso, família aí, de um feedback de vocês, para saber se a live vai dar tudo bem, se está tudo legal. Gostaria que você já começasse a comentar aí embaixo se a imagem está travando muito. Isso aqui é um programa que nós estamos usando, tá? Mas eu preciso muito que você me dê aí um feedback de como está chegando a voz, se a voz está boa, né? Se está legal. Então você pode ir lá e estar aí já digitando, né? Do lado aí na nosso chat, temos uma informação muito forte aqui no livro apócrifo, que que eu estava estudando e vi realmente que é muita informação para o nosso povo, né? Nosso povo tem bastante informação sobre esse Deus Terron, né? Que inclusive, se você analisar, né, você vai ver que esse Deus Terron realmente ele é um Deus muito cruel, muito diabólico, vamos dizer assim, né? Então, nós queremos, nesse momento, que você já coloque ali, tá, o bate-papo. Eu não sei se o bate-papo está ativado, eu não estou vendo os amados comentar, né? Então, eu não sei se está aí ativado o bate-papo, tomara que esteja. Eu não vi ainda os amados aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que está legal sim, né? Eu acho que está beleza. Eu acho que está bem ativado aí esse bate-papo. Só estou vendo, já está ali, boa tarde então. Iago está vindo arrebatamento aí. Tem o Arley Gonçalves, bom dia. Grande Arley aí. Nosso amado ali do Rio Grande do Sul. É, que maravilha, né, Ali? Grande Ali. E muito importante ter o Ali aí com a gente aí também, esse grande homem de Arro que está conosco aí, né, fazendo com que as coisas venham a acontecer, né, gente? Isso é muito importante. Então, ali está conosco, a gente é muito importante saber como que a gente tem que ter essas pessoas junto conosco, né? Aquele encontro que nós fizemos, no caso aí, lá mesmo em Porto Alegre, foi muito legal, né? Foi algo assim espetacular. O pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal muito amado, pessoal muito gente nossa, né, vamos dizer assim. E isso é importante, porque ele resgata aquela coisa aí, né, da gente, né, da gente estar sempre junto com o sistema, estar sempre junto, as pessoas fazendo aí o seu melhor, né? Então, isso é muito importante. Nós estávamos vendo alguns apócrifos, e tem apócrifos aí, gente, que a gente vai ter que realmente tomar posse mesmo de desvendar toda essa verdade para as pessoas, né? Então, como é que está aí para vocês? Né? Vamos ver aqui para os amados, todo mundo está deixando legal. Como é que está aí o som para vocês aí, amados? Está legal o som? Como é que está o som aí? Como é que está a imagem? Está travando? É. Então vamos lá. Aqui temos com 13 likes aí, 43 pessoas na sala. É muito importante que você deixe o seu like para a gente. Sandra Becharme está aí também conosco, nossa moderadora Sandra, moderadora Veja, quem quer. Também o nosso moderador, o Custódio Souza Amado, e também é o nosso moderador também. Qualquer pessoa que entrar para bagunçar, xingar, já reporta nossos moderadores aí, que eles já sabem aí, a Júlia Tomás, a Celiane Mara também, a nossa moderadora também, que vai ajudar bastante, o André Diniz, tá? São pessoas aí que estão conosco, tá? Para ir ajudando aí a manter a live aí em ordem, tá bom, pessoal? Obviamente que temos muitos seguidores de terror youtubianos, né, que estão muito mordidos,
com esse avanço dessa verdade, principalmente no canal Últimos Dias, que vem desde 2010, e aí muitos hinduístas e tubianos, eles têm muita raiva, né? Porque tu vê o conteúdo deles, é um conteúdo sempre mudando, eles não têm um norte, né? Eles não têm conteúdos. E a verdade é um dos maiores conteúdos, porque a verdade é uma só, mas ela é imensa, ela é grande. Então sempre vai ter conteúdos diferentes, né? Por causa disso aí. Tá bom? Então vamos ver aqui. Tá beleza o som, show de bola, legal. O título dessa live é Abraão versus Terron. Amados, eu estou aqui com o apócrifo, que eu vou ser sincero para vocês. Eu não tinha acabado de ler esse apócrifo ainda, por isso eu não me reportei, sempre li aí, eu sabia da existência dele, li algumas coisas, mas agora a gente pode falar com propriedade o que esse apócrifo ele traz de novo para a gente. Acredite vocês, irmão, o Abraão, ele teve frente a frente com Terron na Bíblia do Almeida, e que só nos apócrifos é que essa informação ela vai ser nos revelada. Todo momento Abraão teve com Terron até ele descobrir que existia Yahweh. Coisa forte isso, hein? Por isso que você vai ver, por exemplo, lá no livro de Gênesis, quando Abraão é tirado de Ur dos Caldeus, repara na Bíblia, que a Bíblia do Almeida, ela só traz a informação de que Abraão ele saiu de Ur dos Caldeus, pode ver. Mas a Bíblia não traz a história de Ur dos Caldeus na época em que Abraão vivia lá dentro. E só quem vai trazer isso é o apócrifo. Por isso que eu falo, quando a Bíblia é um resumo, a gente tem que entender isso. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, entenda bem, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele sai do meio da sua parentela, inclusive essa passagem, ela é muito falada dentro do sistema religioso, que você consegue ver, quer dizer, ou seja, a Bíblia do Almeida traz o momento em que Abraão já estava conhecendo o Yahweh. Mas quando Abraão estava dentro de Ur, ele não conhecia Yahweh na íntegra. Abraão também achava que Yahweh era Terron. Porque Terron, inclusive o pai de Abraão era um adorador mor de Terron. Olha que interessante. O pai de Abraão era um adorador 100% ali, ó, firme em relação a Terron. Isso é muito importante. E lá dentro de Ur dos Caldeus, inclusive a Bíblia fala de Ur, mas ela não traz a história de Ur, porque a Bíblia foi, gente, a Bíblia ela foi, na verdade, traduzida e limitada para esconder o segundo Deus, que o sistema chama de segundo sol. E é um segundo sol que já está começando a vir, mas não se manifestando. Ele está vindo para confundir as pessoas. Ele tá usando muito o nome Ial. Tem que ter cuidado com isso também. Então veja que interessante essa informação aqui. Olha aqui, ó. Eu não vou conseguir ler esse livro todo para você. Olha a grossura do livro. Isso é um livro apócrifo, tá, gente? É um livro apócrifo que você pode comprar no Mercado Livre. E os vendedores são muito legais. São gente também que conhece a verdade, só eles não estariam vendendo. Infelizmente, eles têm que vender, porque se eles não venderem, eles não ganham dinheiro para produzir mais, porque o material são caros e também a gráfica precisa liberar através de dinheiro. Infelizmente, é assim que funciona o mundo da mídia. Então, veja que aqui, ó, eu vou falar só um pedacinho. Deixa eu pegar aqui para você. O nome desse apócrifo é o Testemunho de Abraão.
Tá? O nome desse apócrifo é o Testemunho de Abraão. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você, só para você enxergar mais ou menos do que o Testemunho de Abraão ele fala. Olha aqui, ó, o início, e Terrom está aqui, gente. E Abraão está conversando com Terrom, olha que coisa interessante. E sabe como é que Terrom se apresenta para Abraão? Como gente boa. O Terrom se apresenta para todo momento lá em Ur. O Terrom se apresenta para Abraão como gente boa, como um Deus bom, como Deus verdadeiro, bonzinho, carismático. E Abraão vai caindo na conversa de Terrom, achando realmente que aquele Deus de seu pai, que era Terrom, era o Iarro. E você vai ver que na medida do texto, Abraão vai desconfiando desse Deus. Até que chega o momento em que Abraão não é mais enganado. Alguém lá em cima avisa Abraão, ó, aquele Deus bacana que você está conversando ali, não é o pai Iarro. E Abraão começa a abrir os olhos, então, com esse Deus. Uma passagem escondida, uma passagem que não é pregada em nenhuma religião do abismo. Quais são as religiões do abismo? Todas que levam o ismo na frente. Presidencialismo, homossexualismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo. Os hindus, então, estão com ódio mortal do irmão Edinho. Eu vejo aí alguns hinduístas aí com coceira na garganta, com ódio mortal. Eles lembram do sulista aqui. E lembrando que eu não sou sulista, eu sou carioca. Mas eu amo ser sulista também. Pode me dar aí também essa pátria aí que a gente fica. Diz aqui o capítulo 1, o testamento de Abraão. Abraão viveu a medida de sua vida, 995 anos. Abraão quase chegou a empatar com Matusalém, né? Faltou pouco, né? Faltou aí 60 anos para Abraão empatar com Metusalém. Então, Abraão, ele quase chega na idade de Matusalém e foi o único ser o último ser do humano, tá? Que viveu todos esses anos após o dilúvio. Todos esses anos. Que todos que viveram até esses anos foram antes do dilúvio. Então, veja, o único homem que viveu todos esses anos após o dilúvio, que interessante isso aqui é muito forte, gente. O último homem foi Abraão. O último homem foi Abraão, que coisa, hein? Então veja, ó, Abraão viveu a medida de sua vida, 995 anos. Você sabia que Abraão tinha vivido tudo isso? Seja sincero. Algum pastor falou para você que Abraão viveu tudo isso? Você tinha essa informação? Que o Abraão tão falado no sistema religioso, ele tinha tudo isso de idade? Não, senhor. A gente não tem essa informação. Porque isso faz com que o sistema nos engane. Mas Abraão, gente, tem apócrifo que chega a dizer, só para você ter uma ideia, que quando Iarro ele criou o ser humano, chuta essa bomba, hein? Iarro criou o homem mais poderoso que os anjos. Essa é forte para tu? Ou você acha que eu estou inventando? Iarro, quando criou o ser humano, ele era mais forte do que Lúcifer, mais forte do que Terrom, mais forte do que Gabriel, mais forte do que Miguel. E ele era tão forte que os anjos foram convocados para se encurvar diante de Adão e Eva. Isso é muito forte, porque isso aí não entra dentro da tua grade religiosa, evangélica, católica, espírita, hinduísta, islâmica, judaica. Não entra, eles não falam isso para você. O Lúcifer ficou com tanta raiva do ser humano, porque Lúcifer, a vontade dele era de acabar com Adão e Eva. E por que Lúcifer não consegue acabar com Adão e Eva? Porque simplesmente Iarro, ele não fez o ser humano mais fraco do que os anjos. Os anjos
Só para você ter uma ideia, eles decepcionaram Yahweh já lá em cima, antes da terra ser feita, do ser humano ser feito. E você deve ter já ouvido esse apócrifo. Quando Yahweh se oculta, aí ele vai lá, faz Adão e Eva, ele os faz mais forte do que qualquer outra criatura que Yahweh já tinha criado, inclusive mais forte que o seu arco inimigo, a morte. Adão e Eva era tão forte que para eles morrer, eles teriam que desobedecer ao Yahweh. Isso aí é uma coisa que você não vai conseguir escutar dentro de um sistema do abismo. Eles ocultam isso. Aliás, todo o sistema tem que ocultar. E veja que interessante, essa passagem de Abraão, eu vou dar alguns pulos aqui, porque o apócrifo é grande. Diz o texto: e justiça, olha só, Abraão era o único justo e era extremamente hospitaleiro, porque erguendo sua tenda no cruzamento dos caminhos, no cavalo de Manre, ele recebeu a todos, fossem ricos, fossem pobres, reis e governantes, abastado ou abandonados, amigos e estranhos, vizinhos e viajantes. E a todos tratou igualmente de modo piedoso, santo, justo e hospitaleiro. E até mesmo sobre ele veio a comum, inexorável e amarga presença da morte. Olha bem, o terror, ele se manifestou fora do paraíso. Depois que Adão e Eva veio a morrer, depois que morreu Enoque, depois que morreu Noé, quem se manifestou após o dilúvio, após a morte de Noé, foi terror o tempo todo. Por isso que vem aquela questão de Baal, quando Elias ele vai desafiar os 450 profetas de Baal, porque era Baal terror que estava agindo como Deus. E Elias conheceu o verdadeiro, somente Elias, mas ninguém tinha conhecido, a não ser mais 7.000 que ainda não tinha se encurvado, mas que também não tinha se apresentado ainda, porque Yahweh estava aguardando essas pessoas. Uma revelação muito forte, olha aqui, ó. Ele recebeu a todos, né? Papapá, viajantes, tal, santo justo, e até mesmo sobre ele veio a comum, inexorável e amarga presença da morte. Olha bem. Isto é o incerto fim da vida. No entanto, o Senhor Deus, convocando o seu arcanjo Miguel, disse-lhe: desça, príncipe Miguel, a Abraão, e diga-lhe a respeito de sua morte. Aqui está morte com letra minúscula, tá? Está falando a morte mesmo de Abraão. Agora eu vou dar um pulo para você ver de uma outra morte com letra maiúscula. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui fala até do Gólgota, meu amigo. Até do Gólgota. Eu vou pegar aqui uma passagem bem forte, que está falando de Abraão e a morte. Deixa eu botar aqui para você, que eu tinha marcado e acabou saindo aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Edson, por que você marca as coisas e depois deixa fugir, Edson? Aí o pessoal fica esperando lá na live. Poxa, que coisa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Testemunho de Abraão, capítulo 27. Testemunho de Abraão, capítulo 27. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler com você. Testemunho de Abraão, capítulo 27. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Não vai dar, não. Não vai dar, não. A câmera vai desfocar. Mas vamos lá, gente. Qual é a página do livro, Edson Silva História, do Apócrifo? É a página 187. Quem tem o Apócrifo é o Apócrifo número 1, na página 187, você vai ver que já não é mais a morte física de Abraão,
mas amor já está falando com Deus morte, com letra maiúscula. Página 187. Olha o que diz. E Abraão disse a morte, com letra maiúscula. Você pode ver quando fala da morte de Abraão, está falando com letra minúscula. Agora ele está falando com a senhora morte, que é a morte que estava esperando Abraão morrer. E tanto é verdade isso, que quando Abraão morreu, quem levou foi Terror mesmo. Terror levou Abraão lá para o abismo. E você vai ter essa confirmação quando é Yahushua. Ele ressuscita, ele vai lá embaixo no inferno. E ele, quem é que está lá? Abraão e todos os patriarcas. É muito profunda essa história que não é contada no sistema. Mas vamos ver o que Abraão falou com a morte. E Abraão disse à morte, capítulo 27, mostra-me a tua corrupção. E a morte manifestou uma corrupção. E ela tinha 2 cabeças. Olha o que é a morte, gente. Aqui está descrevendo o formato da morte, para você não confunda a morte, que é a senhora morte, com a morte física, que é quando você morre. Tá? Embora tenha o mesmo nome, mas quando você morre, você então entra na morte com letra minúscula, que é o estado que vai se encontrar o seu corpo e a alma fora do corpo. Porém, existe o mesmo nome da morte para a senhora morte, que é o Deus do caos. Que em alguns filmes, o terror, ele já é pronunciado em Hollywood, mas ele tem o nome de Sete. Quando você vê o filme de Thor e você vê falar de Sete, não confundir com o terceiro filho de Adão e Eva, por favor. Esse Sete é S-E-T, ele é o mesmo terror que só mudaram de nome em Hollywood para poder tirar você totalmente do poder investigativo de acreditar, entender e descobrir que esse terror que todo mundo conhece é o mesmo Sete. Ele tem um monte de nome, é Bafomé, é Sete, é Jeová, é Demiurgo, Aldabaó, é Iau, ele tem um monte de nome esse terror. Então veja aqui, ó. E a morte manifestou uma corrupção, e ele tinha 2 cabeças, e uma como de serpente, e por ela alguns morrem como por áspide, e a outra era como uma espada, por elas algum morre como pela espada. Depois apareceu com uma serpente de 14 cabeças, uma de fogo e grandemente feroz, uma outra face de escuridão, outra de víbora, uma de terrível precipício, uma mais feroz que uma áspide, uma de um terrível leão, uma de basilisco. Uau, olha o basilisco de rouco, gente. Que livro revelador esse apócrifo, por isso que eles arrancaram esses livros das suas prateleiras, por isso que eles arrancaram esses livros de dentro do sistema religioso, por isso que aonde você vai, esse livro não é lido em lugar nenhum, nem pelos teólogos. E a gente já falava do basilisco de rouco, e quando eu comecei a ler esse livro, que eu vi a palavra basilisco, eu falei, caraca, confirmando tudo que nós temos falado até aqui. Olha que interessante, gente, olha que interessante. Uau, gente, eu estou aqui pasmo. Se você ainda não pesquisou sobre o basilisco de rouco, R-O-K-O, pesquise. E você vai ver que o basilisco era uma cobra. E na Bíblia do Almeida fala que o basilisco de rouco era uma cobra. E agora aqui fala o formato desse basilisco. No livro de testemunho de quem? De Abraão. Lembrando a você, gente, que muitos apócrifos que tem nesses livros não tem PDF, você não encontra. Por exemplo, não estamos conseguindo encontrar os apócrifos de André, que, aliás, é altamente revelador. Agora, veja aqui, vamos continuar. Eu parei no basilisco. Ele também mostrou uma face de uma feroz cimitarra. O que é cimitarra, hein? Alguém vai no dicionário do Google aí, busca a palavra cimitarra. Cimitarra, por favor. Eu tô lendo, eu tinha lido isso aqui, mas agora vou botar aí, ó. Cimitarra. Por favor, gente. Para ninguém dizer que o irmão Edinho é sabichão, sabe tudo. Vê pra gente aí o que é cimitarra, por favor. Alguém vai no Google. Eu botei agora em letra maiúscula aí, cimitarra. Vai no Google alguém aí, eu espero você ir lá, não vou nem ler. Eu vou aguardar aqui, vou conversando. Quando você botar aí para mim o que é cimitarra, vai lá no Google para a gente poder ver juntos. Essa descoberta do Deus da morte, que volta a dizer, a morte é um ser, é o Deus do caos.
que se manifestou junto com Yahweh, e o mundo encobre esse Deus. O mundo encobre esse Deus. Deixa eu ver lá se alguém consegue botar aí para mim, cimitarra. Alguém foi no Google aí, no dicionário? Vê para a gente, por favor, pessoal. Vê para a gente, por favor. Feroz cimitarra, rapaz. Espada que curva, é isso? Espada de curva. Espada. Então ele se tornou uma feroz espada, isso. Olha aí, ó. Por isso que na maçonaria eles amam a espada, que é o símbolo do Deus da morte e terror. Oi, Moedinho, não bota minhoca na nossa cabeça, não faz a gente pensar. Porque se a gente pensar, Edson Silva História, eles vão ficar com raiva da gente. Será que é por isso essa coisa da espada? Será que é por isso que a espada é tão idolatrada dentro da maçonaria Illuminati judaica da ONU? Na era do revólver, da metralhadora, a espada continua sendo símbolo mó. Eu sabia que tinha alguma coisa nessa espada maçônica e não era qualquer resposta que ia nos convencer. Eu sabia que essa espada da maçonaria é a mesma coisa que eles adorar terror sem que a gente perceba. Essa coisa de pegar a espada e botar no ombro do maçom aqui, no ombro do maçom ali. O Edir Macedo recebeu essa espadada no ombro, com certeza. O Sila Malafaia, né, Bolsonaro e todos que estão dentro do ismo. Então quando eles pegam a espada no grau de aprendiz, no grau de companheiro, no grau de mestre, na maçonaria, e pega a espadinha e bota aqui, ó, e faz aquilo aqui assim, ó. É a cruz da Igreja Católica maçônica abençoadora, ungindo os seus gados para servir a essa nova ordem da cimitarra. Uau, hein? Que coisa mais interessante, hein? Vamos lá. Vamos ler junto aqui que tem bomba, muita bomba. Outra de uma espada afiada, olha só. Então a cimitarra, ela é a figura de terror, aí tem as espadinhas, né? Que aqui vai falar um monte de espada agora. É tipo como se fosse um batismo. Falou bem ali a Ana Cláudia, falou bem. Ana Cláudia Ferreira. É tipo como se fosse realmente um batismo. Aí pega ali a espada de terror e é como se ela estivesse batizando aquela pessoa, ou seja, iluminando ela com a falsa luz terrônica. E olha que coisa interessante, né? A maçonaria pensa que ela consegue enganar os seus mais altos súditos, mas ela não consegue enganar o povo de Arro, que tem uma visão de águia para enxergar todas essas coisas, né? Vamos lá então, hein? Uma de raio que relampeja terrivelmente e provoca um trovão estremecedor. E ele mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria. É aquele mar que ia matar o discípulo, mas Yahushua disse: mar, te acalma. E os discípulos diziam: quem é esse que até o mar faz se acalmar? Veja, meu irmão, quando tem uma tempestade, não é Yahushua que está mandando. É a fúria de terror nessas tempestades, nesses tsunamis. É a fúria de terror, não é o Criador. Yahushua é brisa. Quando o Elias estava dentro da caverna, que veio um grande vento, né, um tufão, veio aquele vento ali poderoso, e aí Elias falou: é ti, é o Senhor, meu pai. E Yahushua disse: não. Mas quando veio um vento fraquinho, uma brisa mansa e suave, aí Yahushua disse: agora sou eu. Você veja que essa natureza revoltada é a mão de terror, gente, na revolta desse mundo que nós vivemos. Olha que interessante. Não pense você que quando dá essas trovoadas, essas ventanias que derruba a casa, que mata a gente, esse não é o Criador. O Criador não está fazendo isso. Ele não fez o mundo para destruir o seu próprio povo. Isso é a fúria de terror que por Adão e Eva ter comido o fruto. A Bíblia fala que por causa do pecado de Adão e Eva, a terra também, ela se amaldiçoou. Por que a terra ficou amaldiçoada? Porque
agora não é só Adão e Eva que está na mão de Terron, mas também toda a natureza debaixo desse domo. Toda a natureza debaixo desse domo está na mão de Terron. Isso é muito complicado, porque a gente não... Olha, é muito forte, gente. Isso é muito forte. Caramba! Isso é avassalador. E nós temos que entender isso de uma vez por todas. O Terron continua brincando com as coisas do nosso Salvador. O Terron continua se fazendo passar por Iarro, destruindo tudo, e as pessoas botando a culpa em Iarro. E veja que interessante, eu vou continuar lendo aqui. Ele mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria e de um rio de grande correnteza, um rio. Não, esse rio de grande correnteza, gente, que veio de baixo lá em Brumadinho, que está todo mundo comentando agora. Calma aí, houve uma explosão. Houve uma explosão lá embaixo. Olha aqui, ele está mostrando, quando eu olho para Brumadinho, olho para essa passagem, eu falo, cara, vocês repararam que tinha gente em cima daquele hexágono, quando explodiu lá em Brumadinho? Parece que foi uma implosão de baixo para cima. Parece que tinha um monstro levantando aquilo, você pode ver várias vezes o vídeo. E aqui está dizendo, ele mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria, e de um rio de grande correnteza, e uma terrível serpente de 3 cabeças, e um copo com uma mistura venenosa. Em resumo, essa mistura venenosa não foi de jeitos que saíram lá em Brumadinho. Essa mistura venenosa que entrou no rio não é aquilo que nós vimos em Brumadinho e Mariane. E que está profetizado aqui, que os senhores do mundo faz isso aí se cumprir na íntegra, sem que a gente perceba o que está acontecendo, porque até agora ninguém fala nada de Brumadinho, porque parece que a coisa morreu. Parece que caiu no esquecimento. Porque carnaval está às vésperas e ninguém quer saber se tem gente morta lá embaixo, se não tem. Mas olha de novo isso aqui, meu irmão. Lembra, Brumadinho, as imagens que você tem na tua cabeça, e eu vou repetir essa passagem de novo. Quando Abraão estava diante de Terron, olha o que a Terron mostra. Terron mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria e de um rio de grande correnteza. E de um rio. Tem rio em Brumadinho? Tem. E uma terrível serpente de 3 cabeças e um copo com uma mistura venenosa. Que mistura venenosa é essa que entrou junto com a água no rio de Brumadinho e que está a ponto até de contaminar todos os outros rios que muitos estados do Brasil precisam? E está aqui, ó. Esse livro não foi escrito agora. Esse livro é milenar. Isso aqui só traduzido, mas ele é escritural. E diz o texto, e em resumo, ele mostrou-lhe grande ferocidade, amargura intolerável e toda doença mortal que tem o odor da morte, com letra maiúscula. E por causa da grande amargura e ferocidade, morreram 7.000 servos, e o justo Abraão sentiu a indiferença da morte, de maneira que seu espírito desfaleceu. Quando Terron, aqui, gente, eu estou contando, aqui já é a parte que Abraão começa a enxergar que Terron é um verdadeiro sem vergonha. Porque se você pegar o capítulo 26 para trás, até lá, Abraão estava pensando que Terron era gente boa. Você vai ver aqui. Você vai ver. Que mistura é essa? Seria o Mercúrio. Como botou o Jussier e Santos, que mistura é essa que na água vai trazer grande doença para a humanidade? Que mistura é essa que vai cair na água, que mais de 7.000 pessoas irão morrer de uma vez só? E diz o texto, capítulo 28, você quer ouvir mais? Tem certeza? Não quer que pare, não? Capítulo 28 diz, e o santo Abraão, vendo essas coisas desse modo, disse à morte, olha, Abraão falou para a morte, Abraão encarou Terron, encarou o Ial Baal, que estava tomando o lugar de Arro,
Abraão chega para a morte com M maiúsculo e diz assim para ela: rogo-te, ó morte, que a tudo destrói. Uau! Abraão abriu os olhos. Abraão, ele viu que aquele Deus morte carinhoso, e você pode ver que Abraão não se apresenta, Terron não se apresenta para Abraão como aquele dragão, não. Lá atrás ele se apresenta como coisa boa. Só depois que vai se apresentar sua forma original. E aqui o apócrifo está dizendo, Abraão, vendo essas coisas desse modo, disse à morte: rogo-te, ó morte, que a tudo destrói. O Terron é um destruidor. Foi ele que mandou destruir a terra no dilúvio. Foi ele que mandou destruir Sodoma e Gomorra. Foi ele que mandou destruir aquela família com animaizinhos, velhinhos e tudo. Era ele que estava pedindo os sacrifícios, os principais sacrifícios de animais para serem mortos em holocausto. Era Terron que estava fazendo com que muitos profetas que, ao invés de ouvir Yarro, começou a ouvir o Iau, achando que era Yarro, e começou a matar os seus inimigos. E é só que você vai ler isso na Bíblia do Almeida com 66 livros, e você pensa que está lendo tudo da história. Meu amigo, não seja bobo. 66 livros não dá para explicar nem a tua vida desde quando tu nasceu. Imagine desde quando tudo aconteceu nesse planeta. Olha o que está dizendo aqui do livro do Testemunho de Abraão, capítulo 28, diz. Olha aqui, gente. Atenta, eu vou ler. Gente, olha o que eu vou ler no apócrifo aqui, gente. Ai, Moedinho, você só pode estar inventando. Não. Tu está inventando, Moedinho. Você quer salvar as maluquices que você fala nos seus vídeos? Você quer sair por cima das mentiras que você pregou, Moedinho? E está inventando isso aí para a gente no livro de Testemunho de Abraão, capítulo 28, da página 187. Não, tu está mentindo, tu está inventando, Edinho. Eu vou comprar essa porca para te desmascarar. Olha aqui, gente, capítulo 28. Capítulo 28 está dizendo: e o santo Abraão, vendo essas coisas desse modo, disse à morte, morte com letra maiúscula, rogo-te, ó morte, que a tudo destrói, oculte tua ferocidade e revista-se de tua beleza. Olha que Terron tem duas faces. Terron pode ser um dragão horrível, pode ser a Iemanjá, que todo mundo ama. Terron pode ser o dragão de duas cabeças, mas ele pode ser a Nossa Senhora da Aparecida, que todo mundo ama. O Terron tem duas faces, ele é o yin yang, ele pode ser... Há momentos que Terron vai precisar vir como monstro, há momentos que Terron vai precisar vir como herói, há momentos que Terron vai precisar vir como a Nossa Senhora Aparecida, há momentos que Terron vai ter que vir como o próprio dragão, há momentos que Terron vai ter que vir como a estrela de Refã, há momentos que Terron vai ter que vir como a deusa do mar. E olha o que está escrito aqui. Abraão diz assim: revista-se de tua beleza e da forma com a qual estavas antes. Tu sabe o que Abraão está dizendo para esse camarada? Ele está dizendo assim: Terron, tu não se apresentou comigo como algo muito belo? E agora você vem se apresentando como a sua forma natural e original? Se apresenta para mim agora como você se apresentou lá atrás, porque eu quero ter certeza que aquele Deus bonito lá, que eu pensava que era o Altíssimo, eu quero ter certeza agora que era você, seu mentiroso. O Abraão estava batendo de frente com o Terron. De frente com o Terron. Olha aqui, ó. Eu vou ler de novo. Ele está dizendo: ó morte, que a tudo destrói, oculte tua ferocidade e revista-se de tua beleza e da forma com a qual estava antes. E imediatamente, diz o texto, no livro de O Testemunho de Abraão, capítulo 28, na página 187, o texto diz:
Imediatamente a morte, com letra maiúscula, ocultou sua ferocidade e revestiu-se de sua beleza anterior. E aí Abraão disse: isso acontece hoje nas igrejas evangélicas. Terron se veste de Jesus para te curar. Terron, ele manda o pastor fazer as melhores pregações para você pensar que é o Criador Altíssimo que está dentro do templo feito por mão de homem, quando lá em Atos 7,48 diz que ele não habita em templo feito por mão de homem. É Terron que te batiza nas águas podres do sistema. É Terron que te oferece um paraíso, um reino do céu sem nome, que ele não vai te revelar Sião. É Terron que está fazendo você tomar essa santa ceia do diabo, para você pensar que é a ceia que o Salvador ele deu ao seu discípulo. O Terron, olha o que Abraão pega Terron pelo rabo, meu amigo. Ele diz assim: vem cá, Terron, vem cá. Não, calma aí. Calma aí. Então quer dizer que aquele que estava lá atrás, com uma imagem bonita, uma beleza sem igual, uma voz mansa, tranquila, era você. Abraão está batendo de frente com Terron. E a Bíblia diz assim, e o apócrifo diz: Abraão disse à morte: por que fizeste isso? Olha Abraão encarando o Terron. Por que você fez isso? Por que você se disfarçou de arro? Seria essa a palavra correta, né? Esse arro é por minha conta aqui, porque não vão botar. Abraão disse à morte: por que fizeste isso? Para que mataste meus servos e servas? Acaso Iarro te enviou de lá com esta finalidade? E a morte disse: na verdade, meu senhor Abraão. Olha a morte, agora ficou educada. Olha a morte. Olha o que a morte fala. E a morte disse: na verdade, meu senhor Abraão, não é como tu dizes. Olha a serpente, meu amigo. Cuidado com essas humildades falsas, cuidado com essas vozes mansas. Meus amigos, vocês podem ser o patrocinador do show da fé, porque Deus... Cuidado, rapaz, cuidado. O Terron fez isso direto. Cuidado, meu pastor é tão manso, meu pastor é tão calmo. Cuidado com isso, olha aqui, Terron. A Terron, ele, como quem diz assim, se a Terron se Abraão fosse carioca, ele diria assim: ô Terron, tu tá me enganando? Me poupem, é ruim eu cair na tua agora. Eu imagino Abraão, o bate-papo com ele, com o Terron ali. Aí o Terron disse, né, ou a morte: Abraão, não é como você está dizendo, não, mas por tua causa é que fui enviado para cá. Abraão disse à morte. Abraão disse à morte. Olha aqui. Eu me perdi, e a morte disse, na verdade, Senhor, e Abraão disse à morte: por que então esses morreram? Cara, Abraão, olha bem, Terron estava matando à torta e à direita, e Abraão estava pensando que era o Criador que estava mandando matar. Eureka! Matou a charada. Todas aquelas mortes que a gente vê na Bíblia do Almeida, que a gente pensa que é Iarro, atrás do Perseu do Senhor, era Terron desde aquela época de Abraão. E Terron continuou fazendo isso. Cada profeta, sacerdote que se levantava, e não é à toa hoje que as 12 tribos vieram como escravos para cá, porque também, olha o que eles fizeram. Quantos homens Davi matou pensando que era o Iarro que mandou Davi matar? Quantos homens? Olha aqui. E diz o texto, por que então esses morreram? O Senhor não falou? E a morte disse: creis, justíssimo Abraão, que isto também é maravilhoso. Olha a morte, olha Terron tentando enganar Abraão, que matar gente era maravilhoso.
E ela continua falando com Abraão, que tu não foste tomado com ele, contudo digo-te a verdade, porque se aquele que está à direita de Deus não fosse contigo, olha bem, já que no Velho Testamento Terron está falando de Yahushua, e Yahushua nem tinha vindo para morrer no madeiro, Terron já estava falando para Abraão que tinha alguém sentado do lado direito de Yahu. E vou dizer mais uma coisa para você, hein? Yahushua sentou do lado direito de Yahu. Depois eu te conto essa. Porque se, olha o Terron falando. Porque se aquele que está à direita de Deus não fosse contigo, tu terias ido naquela vez. Tu também terias partido desta vida, Abraão. O justo Abraão então disse: agora compreendo a indiferença da morte, de maneira que meu espírito se desfaleça. Mas rogo-te, ó morte, que a tudo destrói. Visto que meus servos morreram antes do tempo, oremos a Iá, nosso Criador, para que ele nos ouça e ressuscite aqueles que morreram por tua ferocidade antes do tempo determinado. E a morte disse: amém, assim seja. Então Abraão caiu com a face no chão e com o coração, e a morte juntamente com ele, e o Senhor enviou um espírito de vida sobre aqueles que estavam mortos, e eles reviveram novamente, e então o justo Abraão deu glória a Yahu. E naquele dia, verso 29, os servos de Abraão morreram por causa do terror da morte. E Abraão, vendo, orou o Senhor e o ressuscitou. E Abraão foi para seu quarto, e a morte o seguiu. Abraão foi para o seu quarto, e Terron seguiu ele. E ele disse: vai, sai daqui, pois eu quero descansar. Porque tinha visto a indiferença da morte. E a morte disse: não irei até que tome tua alma. Não irei. Olha o que a morte falou para Abraão: eu não irei até que eu tome a tua alma. E Abraão, com aspecto severo e olhar furioso, lhe disse: quem te deu esta ordem? Olha Abraão debatendo com Terron. Olha Abraão debatendo com Baal, que é o mesmo Bafomé, que é o mesmo Demiurgo Ial da Baote, que é esse Ial que está aí transitando nas redes sociais, porque em cada lugar Terron se apresenta com o nome, que é o mesmo Sete dos gregos. Tu dizes essas palavras por seu próprio orgulho, e não irei contigo até que o príncipe Miguel retorne, e eu irei com ele. Contudo, se tu desejas que eu te acompanhe, explique-me todas essas tuas mudanças, as 7 cabeças ferozes, serpentes, e o que significa a face de precipício, e a espada e o rio caudaloso, e o que significa a tempestade marinha que se arroja ferozmente. Ensina-me também sobre o trovão intolerável, sobre o raio terrível e mau cheiro do corpo de veneno. Ensina-me sobre todas essas coisas. E a morte respondeu: ouça, justo Abraão, por 7 eras eu destruí o mundo e levei todos para o Hades, reis e regentes, e ricos e pobres, escravos e livres, os levei ao profundo Hades, e por isso mostrei-te 7 cabeças de serpente, a face de fogo, mostrei-te por causa dos muitos que são consumidos pelo fogo, a face do precipício é por causa dos muitos homens que morreram ao descer dos topos das árvores, ou que caíram em terríveis precipícios e perderam suas vidas, e viram a morte na forma e um terrível precipício. A face da espada é pelos muitos que morreram em guerras através da espada, e veem a morte como uma espada, e veem a morte como uma espada. Como é que os maçons hoje vê Terron? Como uma espada. Eles têm que ter a espada é deles. Não existe maçonaria sem espada. Não existe maçonaria sem espada. A espada tem o símbolo do T, a espada tem o símbolo da cruz, porque a cruz também é a espada de Terron. Quando você olha para uma cruz, você não está olhando para o madeiro que foi morto por Yahushua. Você está olhando para a espada de Terron, que está dentro da igreja católica, evangélica, do cemitério, nas instituições, dos filmes. Essa espada, quando você vê um filme de exorcismo, e quando o padre pega, ele não está pegando o madeiro, aquilo é mentira. Yahushua não morreu no madeiro em forma de espada. Ele morreu no madeiro em forma de árvore. Quando eles pegam essa cruz no filme para fazer exorcismo, e por isso que é exorcismo, porque eles estão pegando a espada da morte.
Aquilo é uma espada, aquela cruz que você vê, quis botar o nome da espada de cruz, e inclusive introduziu na Bíblia do Almeida, para poder te induzir ao erro. Aquilo é terror, entrando na Bíblia, mas de uma forma tão absurda, que nós não conseguimos enxergar esse absurdo achando que está tudo certo. A cruz é o símbolo da espada, se materializando no formato do triângulo, da pirâmide, do delta, e isso é cabulosamente infiltrado dentro de todas as instituições maçônicas, judaicas, cristã, católica. Eles trabalham juntos nisso, Gente, é esse livro todo. Eu não vou ler o restante aqui para você, que eu quero fazer um livro, eu quero fazer uma live, eu quero marcar com você uma live, para a gente fazer uma live só desse livro de Abraão falando com a morte. Você vai ver o que a morte revelou para Abraão. Tu vai te assustar. Vou deixar aqui, ó. Eu vou, durante a semana, marcar, irmãos, não marque nenhum compromisso nesse dia. Não marque nenhum compromisso nesse dia. Porque nesse dia nós vamos ler o livro da morte. Terron desafiou a morte. Mas tu acha que a morte deu mole também? Não. A morte não pôde com o Terron. A morte e Terron não pôde com Abraão. Tanto não pôde com Abraão, que a morte aqui queria matar Abraão com o maior sofrimento. Abraão ia ter a maior e pior morte do mundo. E a Bíblia fala que Abraão morreu em ditosa velhice. Abraão morreu como se não tivesse morrido. A morte ficou de queixo caído, porque a morte sabia que Abraão teria que morrer da pior forma possível. E Abraão morre sorrindo, abençoando seus filhos. Que coisa maravilhosa quando Yahushua ele entra em ação. Que coisa maravilhosa quando Yahushua entra em ação. Eu aprendo aqui nesse livro que nós temos que entender uma coisa. Abraão, ele não brigou com seres humanos. Abraão não brigou nem com Lúcifer, nem com Samael, ele não brigou com Lilith, com o demônio, com o diabo. Ele brigou diretamente com o Deus de toda a criatura satânica e perversa que existe no planeta. Ele partiu para cima de Terron. Por isso que Yahushua disse, a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra o principado. Quem é o principado no singular? Terron. Ele é o principado. Quem é o potestade? Quem é o potestade? O potestade é Samael. Lembrando que o principado está dividido hoje em dois. Por isso o Yin Yang. Porque Terron ele é espírito e ele também tem um corpo, mas o corpo foi desassociado. Você já deve conhecer a história. Se você não conhece, vamos contar depois para você de novo. Mas tem um vídeo contando a história de Terron, que é o inferno. O inferno é o corpo de Terron, que hoje Terron trata como filho. Tanto que lá em Apocalipse, quando vem o quarto cavalo, a morte vem montado no cavalo e o inferno segue, porque para onde a morte vai, o corpo tem que ir. Só que o corpo desassociou, o corpo pensa diferente do espírito. Parece que foram duas pessoas, é como se alguém pegasse uma célula tronco de uma pessoa, criasse uma pessoa igualzinha àquela, mas com o seu pensamento, né, com o seu sentimento, com as suas emoções diferenciadas do mesmo que ele saiu. É muito interessante isso. E tudo isso a Cabala esconde, o mundo esconde, a maçonaria esconde de você. Tudo isso. Então isso é importante, gente. Mas cuidado que tem pessoas que estão pegando a Cabala, estão pegando essas coisas, e em vez de denunciar, estão vivendo isso, ensinando isso para as pessoas. Eu conheço um monte de gente que saiu do sistema religioso, que conheceu esse mundo de Terron, mas em vez de pegar e combater esse mundo de Terron, estão vivendo isso. Estou dizendo que Cabala é do bem, que as coisas místicas são do bem. Estou pegando um monte de coisas que os adoradores de Terron estão usando
estão pegando isso, estão ensinando as pessoas a viver isso, como assim como em cima, assim embaixo. Não é verdade? A física quântica, que ela é altamente terrônica. Eu estou vendo muita gente que está confusa. Nós temos que saber o terreno de Terron? Temos, mas não podemos viver esse terreno, gente. Você não pode viver esse terreno, você não precisa de yoga para você poder ativar a sua mente e acalmá-la. Você não precisa descalcificar a glândula pineal coisa nenhuma. Você precisa ler aquilo que a Arusha deixou para você e viver aquilo que ele deixou. Você vai descalcificar a glândula pineal, nem os médicos, muitos médicos, até eles que vivem nessa ciência, eles não concordam com isso. Não existe essa questão de descalcificar a glândula pineal. Cuidado! E tem muitos médicos que estão falando coisas muito boas e ensinam coisas boas para a gente, como se alimentar bem, mas que, infelizmente, esses grandes médicos que estão ajudando a gente muito na área física, eles estão pecando na área espiritual. Porque se de uma forma eles falam coisas verdadeiras, olha o Yin Yang mais uma vez, na parte física, na espiritual, eles estão caindo para o mundo da cabala, da quântica, da magia neurolinguística. Porque tem a magia neurolinguística, tem a programação neurolinguística, tem a magia neurolinguística, que as pessoas estão querendo que você mexa em coisas que só a Arusha poderia estar mexendo para você. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que o Deus da morte continua atuando. E esse Terron, esse Deus da morte, que estava diante de Abraão, está aqui hoje no Brasil. O Holobolos já se cumpriu. E sabe quando a cabeça da serpente entrou no Brasil? Quando a primeira missa foi pregada aqui, introduzindo o conceito de religião, onde as pessoas iam adorar um Deus. E por isso que a Arusha falou que vocês adoram o que vocês não sabem. Isso é muito profundo. Olha bem, vocês adoram o que vocês não sabem, gente. Uau! As pessoas estão no sistema adorando o que elas não sabem. Isso é, cara, isso é muito grave. Isso é gravíssimo. As pessoas estão adorando o que elas não sabem. E agora? Como é que fica isso? Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, certo? Vamos ter muito cuidado, porque nesses últimos dias, Terron, ele voltou a atacar de novo. Terron, ele voltou a atacar de novo. Terron, ele está atacando o seu povo. Esse apócrifo aqui, nós vamos bater em cima dele, porque ele é a nossa chave, não a número 1, mas é uma nossa chave inicial para mostrar que Terron, que muita gente está tentando desmentir, esse Terron, ele existe e está aí. Enganou Abraão por um tempo, mas Abraão depois conseguiu desmascarar ele. E o que tem nesse livro, o Testemunho de Abraão, são coisas tão fortes que não dá para a gente falar nessa live aqui agora. Senão vai misturar tudo. Vamos viver esse baque de que Abraão desmascarou Terron. E a Terron, ele se manifestou como uma coisa boa e depois botou a sua unha de fora. Nessa época que nós vivemos, o Terron, de novo, se manifesta como uma coisa boa. Igreja evangélica, igreja católica, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, espiritismo. Isso aí, ele está se manifestando de novo como uma coisa boa. Mas eu tenho certeza que muitos Abraãos vão conseguir enxergar que essa coisa boa, ela é a própria morte. E a cruz, a sua espada. Eu sou o Edson Silva História. Esse é o canal Últimos Dias, e que a Arusha possa te carregar na palma de suas mãos. Nós viremos aí com outras lives, até com outros assuntos que estamos atrasados, mas estaremos aí junto com vocês. Um abraço e Testemunho de Abraão. Tenta encontrar em PDF. Eu não fiz o teste ainda. Tomara que tenha. E a Arusha contigo.